Vamos lá? Senhor, nós queremos declarar o Teu senhorio nessa noite. Declarar a nossa dependência. Pedir liberdade do Teu Santo Espírito entre nós. Fala ao nosso coração, Pai. Fala. Pai, ninguém aqui suportaria, nem eu mesmo, palavras de persuasão humana. Por isso, Senhor, meu Pai, nos mande, Senhor, do Teu trono, palavra vinda do Teu coração, e que ela nos transforme, Pai, nessa noite. É o que te pedimos, Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém? Queridos, recentemente eu li um livro do Francis Chan com o título Até que Sejamos Um. Esse livro, ele é um clamor pela unidade do corpo de Cristo. Na obra, o Francis Chan aponta como o povo de Deus tem falhado ao mostrar-se ao mundo como uma família assim, desunida e incoerente, muitas vezes até hostil entre si. Chan sinaliza ainda o enfraquecimento da igreja ao ter de lidar com próprias incoerências em detrimento de manter o foco na adoração a Deus e no amor dos irmãos, aos irmãos. Como conjugar isso? Agora, o livro do Francis Chan traz uma mensagem de esperança que visa a cura e a implementação de algumas soluções. E no caso, a esse exemplo, eu também quero que o Espírito Santo tenha liberdade de nos ministrar na direção da coerência central da palavra, com graça e verdade, no amor de Cristo Jesus. Perceba, aqueles que trouxeram a Bíblia, abra em João capítulo 17, nós leremos alguns versículos a partir do verso 20. João 17, Jesus, logo após as suas palavras de despedida, ele está dirigindo a Deus Pai uma oração em favor de seus discípulos. E a certa altura de sua oração, ou seja, num determinado momento, ele inclui aqueles que creem em Jesus, ele inclui nós na oração, sabe? Ele diz algo que precisamos entender. Jesus diz assim, verso 20: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Só até aí. Olha só. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Percebam que Jesus está falando aqui sobre nós. Daí ele continua, a fim de que todos sejam um. Opa, tem algo de interessante aqui, nessa oração de Jesus. Quer que todos sejam um. Mas como assim? E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti? Observem que aqui Jesus faz a afirmativa de um Deus trino. Doutrina cristã define Deus como três pessoas em uma única essência: Deus Pai, Filho e o Espírito. Também eles estejam em nós. Aqui Jesus nos traz para dentro da sua família, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui Jesus fala do propósito da graça. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim. Aqui Jesus
ratifica a ideia de família e natureza, deixando claro isso que se daria por ele. Eu lhes transmiti, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, diz. Aqui Jesus consagra o objetivo, aperfeiçoamento na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste como também amaste a mim. Jesus define com um ato e propósito de amor por parte da Trindade. Vejam, queridos, salta aos olhos de qualquer um que nessa oração, nesse trecho da oração de Jesus, ele pede ao Pai para que sejamos um, e através dele, de Jesus, sejamos aperfeiçoados na unidade. Entendam, queridos, nós precisamos, antes de mais nada, antes de adentrar a questão central a ser tratada hoje, que é unidade, sejamos um, recordar algo básico. Quando olhamos Gênesis 1, nós vemos apontado no verso 26, dizendo assim: e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Aqui fica evidente que estamos diante de uma conversa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o texto diz, façamos a nossa imagem. Então, é Deus trino, criou o homem, ser humano, à sua imagem, e o verso 27 consagra, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, Deus trino. A realidade é que Deus cria os seres humanos, para serem com Ele quem? Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, uma grande família, todos com o mesmo Pai, mas com a queda, nossa queda, o pecado, irmão mata irmão, a partir daí passa-se a ter divisões, passa a ter guerras, mortes, desigualdades, a individualidade passa a imperar em detrimento da unidade. Percebam, gente, que o primeiro homicídio que ocorreu, aquele entre Abel e Caim, quando Caim mata Abel, não foi por grana, não foi por mulher, não foi por uma discussão de poder, mas foi em razão da divergência havida entre como adorar Deus de forma correta. Guardem isso. Sabemos que em Cristo o propósito de Deus é revelado e o pecado que divide é dissipado, pois por meio de Cristo somos unificados novamente ao Deus Trino, humanidade mesmo em meio a tantas diferenças. Eu disse unidade, não uniformidade, pois no Deus Trino, Filho, Pai e Espírito Santo, também não temos uniformidade, mas nós temos unidade, embora na mesma essência eles são diferentes, a mesma essência, mas são três pessoas, ou seja, em Cristo nós temos uma humanidade alienada sendo reconciliada, uma humanidade fragmentada sendo unida. Percebam que existem padrões para essa nova humanidade em Cristo, padrões que estão relacionados exatamente com o padrão inicial de natureza, resgate do DNA de Deus Trino. Façamos nossa imagem, nós fazemos a nossa imagem. Agora, guardem uma verdade: a salvação que tanto falamos, que nós tanto proclamamos, se fundamenta no amor, se revela na graça e se consuma na comunhão. Eu vou repetir: se fundamenta no amor, se revela na graça e se consuma na comunhão. Vocês lembram da bênção apostólica? O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Nós proclamamos isso. Daí nós
recordamos um dos nossos versos prediletos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, amor do Pai, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, graça do Filho, para que todo aquele que nele crê, comunhão do Espírito Santo, não pereça, mas tenha vida eterna, salvação. Agora, a grande questão reside justamente em como manter unidade na diversidade existente na igreja. Gente, o que é a igreja? Vamos começar por aí. O que você faz revela quem você é. Com Deus é assim. Quando nós olhamos sua ação, nós observamos quem Ele efetivamente é, pois não existe ação de Deus desconectada de quem Ele é. Deus é amor, está afirmado assim na palavra, de modo que em tudo que Ele faz, observamos o amor. Deus é justo, de modo que em tudo que Ele faz, observamos justiça. Agora, por causa da nossa natureza ainda em processo de restauração, coisa que só se completará no momento em que formos definitivamente transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus, nós temos que separar o que ela, igreja, nós ainda somos, e o que ela, igreja, deveríamos ser. Objetivo. Um dos erros recorrentes nossos, principalmente quando pensamos em como nós agimos, é imaginarmos a igreja como uma instituição humana. Mas a igreja definitivamente não nasceu para ser uma instituição humana. A igreja é uma pessoa coletiva, é a noiva de Cristo. Eu não sou igreja, mas nós formamos a igreja. A igreja de Cristo é uma pessoa coletiva que nasceu em Jerusalém e está caminhando até o altar. Na igreja, exclusivamente pela ação do Espírito Santo, é onde aprendemos e exercitamos essa unidade. Uma espécie de casamento. Nós aprendemos o que é isso. A exemplo daquilo que observamos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essência da imagem do Deus Trino. Ou seja, amados, percebam que não é fazer o que Deus está mandando, mas sim ser a melhor expressão de quem Deus é. Não é nós fazermos o que Deus está mandando, mas nós sermos a melhor expressão de quem Deus é. Esse é o objetivo a ser alcançado. Perceba que o problema relatado pelo Francis Chan diz respeito ao fato do testemunho da igreja, que não reflete muitas vezes o seu propósito, pois a graça é o meio de sermos reconciliados, a relação íntima, e tudo isso para que tenhamos comunhão não só com Deus Pai, mas entre nós irmãos. Ou seja, a consumação da nossa salvação não está na celebração da graça, está no testemunho da comunhão. Entendam de uma vez por todas, que nós seremos efetivamente maduros, se a gente se reconhecer como irmãos, tendo reconhecido Deus como Pai. Se nós temos Deus como Pai, e Deus é nosso Pai, automaticamente eu tenho que olhar do lado e reconhecer aquele que está ao meu lado como irmão, se todos nós professamos que Ele é o nosso Pai. Acredito que vocês se lembram da parábola do filho pródigo. O filho mais velho, ele não tinha dificuldade de reconhecer o pai, mesmo que de forma distorcida, mas ele tinha dificuldade em reconhecer o irmão, em conviver com o irmão, em lidar com o irmão. O grande equívoco nosso é nós pensarmos, se ele se converter, ele será meu irmão. Perceba que nós é que criamos uma condição de relação,
sem entendimento da natureza. Eu trato o irmão como irmão para que ele se converta, e não porque ele é convertido. A gente tem que inverter, sabe? Porque a gente coloca condição, ele só é meu irmão se ele se converter. Quando na realidade eu me converto para tê-lo como irmão. Até parece que eu ofereço o meu relacionamento com o irmão como uma espécie de prêmio pela performance. Se ele se comportou tão bem, se ele se converteu, daí ele pode ser meu irmão, mas a coisa não funciona assim. Eu me lembro que eu já falei aqui, e eu já falei várias vezes para os homens no Café com Fé. Uma vez eu ouvindo o pastor Cezinha Cita, ele contou que seu filho mais velho, o Lucas, na ocasião ele tinha apenas 3 anos, ele foi convidado para uma apresentação, assim como as nossas crianças de vez em quando são apresentadas. Na Páscoa vocês vão ter isso. A família investiu na apresentação daquela criança, comprou a roupinha adequada para aquela apresentação, levou o menino nos ensaios, mas quando foi o dia da apresentação, o garoto não queria se apresentar. No caso, a sua esposa, a mãe, convenceu o garoto de um jeito todo carinhoso, tipo assim, ó, você vai nem que for na marra. Mãe tem um talento desse aí, sabe? De convencer o garoto com muito carinho, sabe? Pois bem, na hora certa, as crianças começaram a apresentação que consistia em música com coreografia. Mas o menino, o Lucas, ficou na primeira fila. O Cezinha, como pai, sentou na primeira fila, pegou o celular, música com coreografia, eu vou filmar. Todo pai quer fazer isso. Pois bem, a música começou e terminou, e o garoto o tempo todo ficou imóvel. O tempo todo estático. Parecia que nem respirava, de modo que filmar ou bater foto era a mesma coisa. Não tinha diferença nenhuma, o mesmo efeito, sabe? E daí o que acontece? Eu quero avisar que aqui nunca acontece isso, das nossas crianças subir e ficar estática. Eu já vi acontecer isso em Bauru, Ourinhos, Marília não, Marília também não acontece, sabe? Aqui não acontece, de a gente ensaiar a criança na hora que ele sobe para filmar, está estático, tá? Terminada a apresentação, todos aplaudiram, mas daí como é muito bonito, pediram bis. Lá vai o Cezinha tentar filmar novamente, e o garoto novamente estático, nada, nenhum movimento. Acabou a apresentação, ele correu para o braço do pai, o pai abriu os braços, abraçou ele, e ele começou a gritar para o pai, você viu, papai? É lógico que eu vi, meu filho, você foi maravilhoso demais, meu filho, ninguém fez uma apresentação como você, inclusive se Hollywood tivesse visto, você estava contratado na hora, com um papel de pedra, árvore, uma coisa assim, mas você estava contratado. Mas tem certeza, pai, que eu fui maravilhoso? Sim, foi maravilhoso. Então o que eu mereço, papai? Você merece o que você quiser, o que você quiser. Estava passando um pipoqueiro ali, ele falou assim, eu quero pipoca. Chamou o pipoqueiro, colocou na frente do menino, e na hora falou assim, você viu a apresentação desse menino? Coisa mais linda, maravilhosa, dá quantas pipocas ele quiser. O menino pediu 2 pipocas, sabe? E daí ele falou assim, olha, daí o que isso me ensina com esse pai presenteando o filho, sabe? Por que o Cezinha presenteou o filho com pipoca naquele momento? É porque os nossos filhos não recebem de nós segundo a performance, eles recebem de nós segundo a identidade. Ele é nosso filho. E é a mesma coisa em relação ao Pai nosso celestial. Ele não dá para nós segundo a nossa performance, sabe? Querido, entenda, de uma vez por toda, Deus não premia performance, Ele premia identidade. Você é meu filho, e isso que Ele quer deixar claro nessa noite para mim, quer deixar claro nessa noite para vocês. Amado, ninguém carrega o Espírito de Deus dentro de si por merecimento.
ele é por graça. Nós somos, né, como nós cantamos, nós ouvimos uma música aqui, do vaso quebrado, nós somos um vaso de barro, quebrado, tá? Mas Deus habita em nós, sabe? Não dá para entender, e o valor está na sua habitação, não em nós, de modo que o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos, e se nós somos filhos, somos literalmente irmão um do outro, não tem outro jeito de interpretar. Tem gente que infelizmente acredita ter direito de salvação sem ter uma responsabilidade com comunhão, sem entender que a graça não é direito de salvação, mas sim instrumento de comunhão. A graça, ele é instrumento de comunhão, ele não é um direito. O meu irmão não tem que se converter a mim, mas sim eu a ele, a ponto de ir buscá-lo. Aquilo que o irmão mais velho do filho pródigo deveria ter feito e não fez, e Jesus fez por nós. O filho unigênito tornou-se primogênito por ir atrás de nós. O filho mais velho que deveria ir atrás do filho pródigo, o filho mais novo, e não fez. É isso que a gente tem que entender. Quando nós vemos, sabe, nós vamos entender, assim, quando uma irmã está num prostíbulo, eu tenho que entender que ela é minha irmã. Quando eu encontro alguém que está caído na sarjeta, bêbado, largado muitas vezes na droga, eu tenho que entender que ele é meu irmão. Sabe, ele muitas vezes não sabe disso, mas eu sei, e eu tenho que anunciar isso para ele, eu tenho que colocar essa condição para ele, sabe, e é opção dele, né, opção dele, é lógico que plenamente concebida no céu, antes de tudo, ele aceitar isso, e receber isso, de uma forma bem clara. Sabe, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nós não lemos João 3,16? 1 João 3,16 diz isso, tá? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Vocês lembram que Paulo, ao nos trazer orientações quanto à celebração da Santa Ceia, ele nos orienta a discernir o corpo, sob pena de trazermos maldição para nós. Discernir o corpo é entender quem é meu irmão, eu fazer parte dessa família. O mesmo apóstolo Paulo nos traz orientações práticas bastante claras a respeito dessa questão da unidade. Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 4, verso 1 a 6. Acompanhem comigo. Paulo, no capítulo 3, ele está concluindo, sabe, depois de orar a Deus para que a igreja fosse unida pelo amor e pelo poder de Deus, a partir do Efésios 3, verso 14 a 21, ele faz essa oração, e agora ele traz uma exortação à igreja, nesse sentido, verso 1, por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha lá,
Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês, tenham uma tradução que diz assim: rogo-vos, pois, como prisioneiro. Paulo, tanto é prisioneiro de fato, porque quando ele escreve isso, ele está preso. Quando ele está escrevendo esse texto, ele está preso. Como ele é prisioneiro por amor de Cristo, ele possui correntes de amor e correntes físicas. Como prisioneiro, Paulo exorta a igreja. A palavra traduzida como peço ou rogo traz uma ideia de súplica constante. É como se ele estivesse suplicando. Paulo utiliza esse termo mais no sentido de exortar. Eu exorto a igreja, denotando um apelo sério, um fundamento no Evangelho, aos que são cristãos, a viverem em conformidade com o Evangelho que receberam. Que exortação é essa? Verso 1, Paulo está dizendo que rogava, como prisioneiro do Senhor, que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Uma vez que compreendemos a graça que nos alcançou, nos redimiu, nos resgatou, devemos viver, devemos andar de modo digno essa salvação. E modo digno, ele deve estar de maneira correta, da maneira que deve ser. Viver de modo digno do Senhor é um incentivo predileto de Paulo. Olha como é que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 2,12 e Filipenses 1,27. Acompanhem comigo. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino de glória. Filipenses 1,27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Em cada um desses casos, Paulo está apelando para os seus convertidos ficarem à altura da sua confissão, sabe? Permanecer firme. Hoje de manhã, no estudo da palavra, quando nós estudamos a tentação de Cristo, um dos pontos é esse aí, de permanecer firme, sabe? O calçado, preso no chão, não ficar abalado. Duas características da nova sociedade: um povo único, judeus e gentios unidos, e um povo santo, separado, escolhido para pertencer a Deus. Percebam, essa unidade não é mero ecumenismo religioso. Paulo não está falando isso. Essa unidade depende de três preposições importantes. Depende daquilo que está no verso 2 que nós lemos, olha lá. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Devemos viver uma vida de amor, destaca. 5 qualidades que Cristo tinha, que tem e permanece, e a gente deve observar. Primeiro, humildade, mansidão, longanimidade, tolerância e amor. Ou seja, a unidade não começa com estrutura ou dons, mas ela começa com qualidades morais, tá? Humildade não é algo bem visto no mundo grego da época, sabe? Os gregos não colocavam isso como um contexto de aprovação, de admiração, sabe? Muitas vezes era até visto como certa fraqueza atribuída a escravos. Cristo humilhou-se a si mesmo. Ele traz um novo modo de viver, uma nova cosmovisão. É ter uma opinião humilde sobre si mesmo. E não me acho melhor do que os outros. Isso é ser humilde. Normalmente, quando nós achamos superiores, quando nós nos pensamos de nariz empinado, ali não tem espaço para humildade. Entenda, a primeira característica de uma igreja de Cristo é humildade.
A primeira coisa é o reconhecimento da dignidade e do valor das outras pessoas, daqueles que estão aqui. Humildade é o que traz, inclusive, unidade. Humildade é o que traz unidade no casamento. Humildade é o que traz unidade nas amizades. Sabe, quando eu não sou humilde, eu não consigo pedir perdão. Eu não consigo reconhecer meus erros diante dos outros. Eu tenho dura cerviz. Então a primeira característica é humildade. A segunda que o texto nos ensina é mansidão. Mansidão no original é a palavra para animais domesticados. Não é fraqueza, mas é a suavidade dos fortes. Alguém que não se controla não é forte. Quem não tem controle não é forte. Humildade e mansidão formam um par natural. Jesus é manso e humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Muitas vezes nos parece injusto o próprio Senhor Jesus nos dizer para sermos como cordeiros no meio de lobos. Não parece? A gente pode falar assim, puxa vida, diante de uma palavra dessa, eu falo assim, eu queria a oportunidade de pelo menos eu ser lobo. Porque se eu for lobo no meio de lobo, eu me defendo. Está em pé de igualdade. Se você fazer um pedido desse para Jesus, Jesus vai falar para você, fica à vontade. Só que aprenda uma coisa, lobo não tem pastor. Se você quiser ser lobo no meio de lobo, só saiba que lobo não tem pastor, sabe? Quando nós achamos merecedores, queremos nos impor sobre os outros, quando nos sentimos ameaçados e agredidos, o cristão, quando sofre um mal, não responde com o mal, mas com o bem. Essa é a marca do cristão. Agora, não é só humildade e mansidão, ele tem que ter longanimidade. A tolerância também é um par natural, significa aguentar com paciência, sabe? Pessoas que muitas vezes são provocantes, tal como Cristo fez, sabe? Uma possível tradução é paciência, é tardio em punir, tardio em irar-se contra o pecado, em punir o pecado. Mas só longanimidade não, nós temos que ter ainda tolerância, e a tolerância no sentido de suportar, sustentar, carregar. Devemos suportar os outros no sentido de viver em paz. Você tem suportado muitas vezes pessoas diferentes? Porque esse é um exercício talvez um dos mais difíceis. Suportar pessoas que são diferentes de você. Uns aos outros nos passa a ideia de uma família. Quando não há reciprocidade, temos uma igreja doente. Nós somos chamados para ter unidade e não padronização. Sabe? Nós somos diferentes, pensamos diferente, queremos e temos gostos diferentes. Agimos muitas vezes diferente, mas o que Deus está falando é da unidade. E em quarto lugar, em último lugar, amor. Amor é a qualidade final que abrange todas as outras. Ágape é o amor que representa o amor sincero, sacrificial, não egoísta. Esse amor que levou a Cristo à cruz até por inimigos. Paulo nos mostra as pedras fundamentais do cristianismo. Nós devemos lutar para preservar essa unidade. Olha o que ele diz no verso 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em outra tradução está dizendo assim, esforçando-nos diligentemente. Paulo está dizendo aqui que eles não deveriam poupar esforços, deveriam empenhar-se, ter pressa, fazer isso de forma diligente, para preservar, para guardar, para tomar conta da unidade que foi gerada pelo Espírito, buscando o quê? O vínculo da paz. Nós somos amarrados, ligados por esse vínculo. Muitas vezes a gente tem que se perguntar,
O que eu tenho feito para preservar a unidade da igreja? O que eu tenho feito para preservar, buscar isso? Sabe? O que essa unidade significa? E unidade não é uniformidade. Não significa que irei concordar com tudo. Não significa que todos vão pensar do mesmo jeito. Não significa que todos vão agir iguais. Não significa isso. Significa que todos estarão ligados a um único objetivo: agradar a Cristo Jesus. A unidade surge da unidade do nosso Deus. Olha o verso 4. Há somente um corpo, um só Espírito, com também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Olha só, um corpo, não há possibilidade de divisão, é um corpo, não é vários corpos. Na igreja nós temos um corpo. Dividir do meu irmão implica em amputação. Não é isso que o texto nos fala. Um só Espírito, temos em nós o mesmo Espírito. O Espírito que habita em mim não é o Espírito que habita, diferentemente do Espírito que habita no André, diferentemente do que habita no Luiz, é o mesmo Espírito, sabe? Atentar contra um eleito de Deus, inclusive, sabe, é pecado, porque a palavra diz assim: quem tentará acusação contra um eleito de Deus? É Deus quem justifica. E uma só esperança. Diferença todo mundo tem, mas devemos ter o mesmo propósito. Ou seja, nós fazemos parte de um corpo e todos são coordenados por uma cabeça, que é Cristo Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha só, um só Senhor. Sabe, se Cristo é o alvo da adoração, honra e glória, não é espaço para divisões. Uma só fé, pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Um só batismo. Verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, que age por meio de todos, sabe? Deus investe naquilo que ainda não deu certo, mas está no caminho de dar certo. Quando vai dar certo? Quando eu efetivamente for transformado à imagem e semelhança de Cristo. Eu vou concluir. Como nós podemos aplicar essa palavra de Paulo? Eu fiquei pensando, e o texto que mais me chamou a atenção é aquele que está em Mateus 7, 3, 5, diz assim: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A regra é começar por mim, sabe? A regra é em seus passos, que faria Jesus. A igreja não é chamada por Deus para dar resultados. Não há nada nas escrituras que aponte que temos que ter um grande lugar, que temos que ter muitos membros, que temos que ter muito dinheiro. A igreja pode até ser admirada pelo mundo, mas isso não produzirá respeito. A igreja não é respeitada por resultados, é respeitada se tiver o caráter de Cristo, ou seja, de quem você é filho, de quem você representa, sabe? Daniel não se curvou, não foi admirado, mas produziu respeito em todos quantos eram reis na época. Como produziremos respeito? Tendo um caráter santo. Eu queria terminar, eu gosto muito de historinha e isso me ilustra muito, sabe? Diz que uma pessoa morreu e foi recebido do céu. Quando ela foi recebida do céu, ela tinha uma curiosidade:
puxa, aqui que é o céu, eu quero saber como é que é o inferno. Por curiosidade, como é que é? O Senhor, com muita paciência, está com um anjo e falou assim: não, então eu vou te levar para você conhecer o inferno, dá uma espiadinha. Entrou no elevador, o elevador desceu, né? Até nossa noção imaginária, né? Desceu, né? Daí abriu a porta do elevador e ele viu um campo todo gramado, lindo, parecia aquele campo de golfe de revista. E naquele lugar, uma mesa posta maravilhosa, linda, com todas as iguarias que você pudesse imaginar, assados, frutos, e as pessoas andando por ali, mas as pessoas estavam tristes, definhadas. E daí ele falou assim: ah, já entendi o que é o céu. Toda essa fartura aí eles não podem comer. O anjo falou: não, eles podem comer sim, está livre para eles. Então, mas como é que funciona isso aí? Não, eu vou te explicar como é que é. Está vendo o talher? Tinha uns garfos, e os garfos eram enormes. Os garfos tinham 1,5 metro de comprimento, sabe? E assim, olha, a hora que toca o sinal, está servida a refeição, eles podem comer como quiser. Mas por que eles estão desse jeito? Quando tocava o sinal, eles iam comer. E pode pegar de qualquer jeito? Não, você tem que pegar na ponta do garfo. E quando eles pegavam na ponta do garfo e tocou o sinal, eles tentavam levar o garfo na boca e não conseguiam. Então toda aquela fartura e eles morrendo de fome. Já entendi como é que é o inferno. Daí falou assim: então nós vamos para o céu. Quando o elevador subiu, abriu o lugar do céu, ele olhou e falou assim: mas parece que é uma reprise, igualzinho, o mesmo gramado, a mesma mesa posta, as mesmas iguarias, a coisa mais linda, mas todo mundo farto, bonito, andando. Ele falou assim: ah, já sei, aqui o garfo é diferente. O anjo falou: não, o garfo é absolutamente igual, tem 1,5 metro de comprimento, e a regra é igual, ninguém pode pegar em qualquer lugar, é só na ponta do garfo. Mas então como é que é? Você vai ver como é que funciona. Dá ordem para que eles comessem, você entendeu? Eles sentavam e o pegavam no garfo e alimentavam o da frente, e o da frente pegava no garfo e alimentava o outro, sabe? A diferença entre céu e inferno é comunhão, sabe? E eu fico imaginando que até a gente se preocuparia em pegar o alimento que o irmão gosta, sabe? Porque eu fico imaginando que aquele que estaria na minha frente, na sobremesa, ia dar sorvete para mim. Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando que quem está na frente da Ana não ia servir peixe para ela, porque ela não gosta de peixe. Então já tinha esse cuidado. A diferença entre céu e inferno é comunhão. E aonde a gente peca enquanto igreja? Em demonstrar comunhão, sabe? E entender, aprender a discernir o corpo. É aí que a gente patina. É aí que existe divisões. É aí que existe rixa. É aí que existe briga. É aí que efetivamente as pessoas não estão entendendo. Todos têm o mesmo pai. Se temos o mesmo pai, o que está do meu lado é meu irmão. E olha que interessante. Você escolheu o irmão, Luiz? Você escolheu o irmão? Escolheu, Paulo, os irmãos que você teve ou não? Não dá para escolher, né? Não dá para escolher irmão, rapaz. Irmão vem, está na mesma casa, na mesma família, e a gente não escolhe. E o que o Senhor quer? Que a gente se olhe e se cuide como irmão. O ápice da salvação é a gente conseguir demonstrar para o mundo através da comunhão de quem nós somos filhos. Amém?